Então, agora você está ao vivo. Olá, pessoal. Olá, meninas. Boa noite. Boa noite, meninas. Vamos tentar colocar um comentário aqui. Olá, meninas. Boa noite. Sejam bem-vindas. Olá. Deixa eu tentar colocar um comentário, fixar aqui enquanto o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindas todas. A gente está começando mais uma live. Já vamos começar. Só vou tentar fixar aqui um comentário. Desativar comentários. Não sei fixar comentários. Bom, olá meninas, sejam bem-vindas. Olá Regina, olá Jaqueline. Olá Adri, sejam todas bem-vindas. Vou só esperar mais um pouquinho para todo mundo conseguir conectar. Estamos ao vivo aqui na nossa quarta live sobre menopausa, climatério. Olá Heloísa, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai para a quarta live. Quem já assistiu alguma live minha, manda um joinha aí, por favor, só para eu saber. Quem nunca assistiu nenhuma live, manda o número 1, como se hoje fosse a primeira live, por favor. Quem já assistiu outras, manda um joinha, por favor. Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, depressão. A gente vai falar um pouquinho sobre exercícios físicos. Só esperar mais um pouquinho até todo mundo conectar. E às 8h18 a gente começa. Olá, Cris. Olá, Marlis, Fernanda. Sejam bem-vindas. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. É sempre muito bom poder falar, poder esclarecer um pouco os assuntos aí relacionados ao climatério e à menopausa. Estou recebendo Márcia, primeira vez, seja bem-vinda. Adriana, primeira vez. Rita, já viu outras. Elaine, primeira vez. Vamos lá. Eu já vou começar daqui a pouquinho. Eu vou só me apresentando. Quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bruna, sou a Bruna Oneda, sou professora de Educação Física. Tenho mestrado e doutorado nessa área de saúde da mulher, e essa ideia de começar com essas lives e esse próprio Instagram veio há algum tempo, quando eu vi a necessidade das mulheres em entender, compreender esse período que é o climatério, que é um período muito complicado da vida da mulher. Então já há algum tempo eu penso nisso. Aí eu comecei com o Instagram, colocando informações e conteúdos. E aí a ideia do mês de fevereiro a gente fazer lives aí toda quarta-feira. Então hoje é a nossa quarta live. Quem está aqui pela primeira vez, as outras 3 lives elas estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é o Menopausa Fit Oficial, tudo junto e minúsculo, tá? Então todas as outras lives anteriores estão lá, e a live de hoje ela vai para lá também, mas para você assistir é importante que você se cadastre, tá? No YouTube. Então vai estar tudo lá disponível. Então sejam todas bem-vindas, tem bastante gente entrando ainda. A ideia hoje é a gente falar sobre um pouquinho de depressão, ansiedade. Opa, sumiu aqui. Opa. Eu sumi, gente. Como que eu faço pra voltar? Voltei. Tô tentando colocar um comentário, mas não tô conseguindo. Mas enfim, vamos lá. Hoje, meninas, sejam todas bem-vindas. Eu vou falar um pouquinho sobre o cansaço, o desânimo, depressão e ansiedade na menopausa. Então, guardem suas perguntas, que com certeza no final eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Então, guarda a sua dúvida. Se você não quer se expor, se você não quer mandar sua dúvida aqui, depois pode mandar inbox, que eu respondo todas as perguntas ao longo da semana. Então, pode me mandar inbox. Então, sejam todas muito bem-vindas aqui. E eu vou começar um pouquinho, então, eu vou começando devagar e depois a gente engrena. Então, só para situar vocês, o que acontece? Por que vocês estão aqui? Porque vocês estão nesse período que é o climatério. O que é o climatério? É esse período que começam a acontecer várias irregularidades no ciclo menstrual. Então, um mês menstrua, um outro mês não menstrua, até o momento que a mulher ela para de menstruar. A última menstruação ela é chamada de menopausa.
a gente acaba usando esse termo menopausa como período. Em inglês, esse termo é usado como o período que vocês se encontram. E nesse período, o que acontece? O principal causador de todas essas alterações que você sente é a diminuição do hormônio estrogênio. Então a gente tem os ovários, que são órgãos endócrinos que produzem o estrogênio e progesterona. Nesse período do climatério, a gente tem uma diminuição desses hormônios e especificamente depois da menopausa, esse hormônio, o estrogênio principalmente, ele cai a zero. Então a gente fica com quase nada estrogênio produzido pelo ovário. Então tem uma falência do órgão, o ovário para de funcionar. E aí a falência do ovário faz com que a gente tenha vários sinais e sintomas característicos. Então tô vendo aí, tem gente que tá falando que tá inchada, tem gente que tá falando que não consegue perder peso, calorão. Todos esses sintomas são comuns quando a gente tem uma diminuição desse hormônio que é o estrogênio. E um sintoma que é muito frequente e que até o motivo de eu estar fazendo a live hoje é que vocês me pediram isso, porque vocês sentem isso na pele, é a questão do cansaço. Então, o primeiro sintoma que eu vou falar é o cansaço. O que acontece? Com a diminuição do estrogênio, de fato, a gente tem um aumento no cansaço. Por quê? O seu organismo ele não estava acostumado a viver sem esse hormônio. Esse hormônio tem várias funções. Então, de alguma forma, o seu corpo ele fica brigando para fazer todas as funções em vários locais que esse hormônio fazia. Então, a ausência ou a diminuição do hormônio faz com que a gente se sinta cansada. Mas uma coisa é muito importante, que a gente não pode deixar de pontuar. Isso é muito característico, é muito peculiar de mulher para mulher. Então, nesse período que você se encontra, e principalmente aqui, ó, você tá aqui na live, você tá vendo reclamação, seios doloridos, tontura, não consigo, libido baixa, tem um monte de comentário. Então, o que acontece? Para cada mulher, um sintoma é diferente do outro. Então, você tem que olhar para os seus sintomas e tentar entender eles. E para vocês terem uma ideia, esse período é tão crítico que existem estudos que mostram que, principalmente aqui na sociedade ocidental, onde a mulher é cobrada, onde as pessoas olham pra gente e querem que a gente seja nova, com vigor, bonita, com vontade de transar, com o abdômen tanquinho. Então tem uma expectativa muito grande para a mulher se manter jovem. Então o que acontece? A mulher no climatério aqui na sociedade ocidental, ela sofre mais do que, por exemplo, nas sociedades orientais. Então no Japão, na China, que os idosos, as mulheres mais velhas, elas são valorizadas, essas mulheres elas sentem menos sintomas. Então por que eu estou falando isso? Porque a maneira que você vai administrar o seu sintoma é muito peculiar. Então, antes de você esperar que o seu marido, que seus filhos, que os seus professores entendam, administrem esse período da vida que você está passando, antes disso, você tem que administrar esse período da vida que você está passando. E é por isso que você está aqui. Então eu sempre falo isso, que o conhecimento é poder. Quando você conhece seu estado de saúde, quando você entende o que está acontecendo com você, fica muito mais fácil driblar os sintomas. Então, essa é a ideia. E por isso que a gente está aqui hoje falando do cansaço. Então, o cansaço vamos embora para a China, alguém falou, dá vontade, né? Então, na verdade, o cansaço, ele é muito particular. E ele acaba me impedindo de tomar algumas atitudes, de fazer algumas coisas no meu dia a dia, e aí impedem, inclusive, a prática de exercício físico. Então, a grande recomendação para a melhora do cansaço é exercício. Mas aí você fala para mim, Bruno, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu não quero levantar do sofá, minha vontade é dormir o dia inteiro. Mas você precisa dar esse passo. Qualquer médico que você for hoje, ele vai te recomendar a prática de exercício físico. Então, se você vem se sentindo muito cansada, se você vem sentindo que você não tem força, você precisa de ajuda para começar a prática de exercício físico.
Então, primeiro, busque uma atividade que você goste. Então, encontre uma atividade que te dê prazer. E para isso, é muito importante para muitas mulheres ressignificar aí o que é o exercício. Porque talvez você tenha uma experiência com o exercício que não foi muito boa. Então, ou porque você fez o exercício inadequado, ou porque o exercício foi muito intenso, ou porque o exercício foi muito chato, ou porque você não ia com a cara do professor. Então, muitas mulheres, elas têm essa resistência de, nesse período do climatério, voltar para o exercício, ou mesmo fazer uma atividade diferente, por conta desse estigma aí do passado, do que você já vivenciou, do que você teve com relação ao exercício. Então, é muito importante você ressignificar isso e buscar o exercício como prática diária. E aí você vai ver que com o passar do tempo, você vai começar a diminuir essa sensação de cansaço e tudo isso vai melhorar. Tudo bem? Mas isso, até um certo ponto, é fisiológico. Então, a maioria das mulheres, quando tem a queda do estrogênio, elas vão sentir mais cansaço e mais desânimo. Então, eu tô vendo aí várias de vocês falando, nossa, eu fico muito cansada, eu tô muito desanimada, e várias outras aqui falando, ó, faço zumba, musculação, funcional. Então, essa é a ideia. Precisa começar, precisa encontrar uma atividade que você se identifique, que você goste, para você conseguir levar isso, ultrapassar essa barreira inicial. E para isso, como eu falei, muitas vezes é difícil, é importante você encontrar um profissional que saiba lidar com a situação de vida que você está atravessando. Então, o mais importante é isso, é você pensar o que você quer e encontrar alguém que tenha embasamento científico, que conheça seu estado de saúde, que veja o que está acontecendo com você, para de fato poder te ajudar. Tudo bem? Então, cansaço e desânimo, praticamente é isso que a gente tem que pensar. Aí, se a gente for pensar já nas doenças mesmo, nos transtornos que são a depressão e a ansiedade. O desânimo, a gente tem que tomar muito cuidado e ponderar muito para que ele não se transforme na depressão. Então, eu vou falar primeiro de ansiedade, depois eu vou falar de depressão. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é como se fosse um estado de alerta. Então, fisiologicamente, a gente percebe que é como se a gente estivesse num período de tensão. Então, por algum motivo, por alguns fatores, a gente acaba desenvolvendo esse estado de tensão que muitas vezes influencia o nosso físico. Então, de certa forma, a ansiedade, ela pode ser um trampolim. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, antes de começar a live, óbvio que gera uma ansiedade. Então, isso é um friozinho na barriga gostoso. Então, a ansiedade, ela acaba fazendo a gente assumir desafio, dar passos na nossa vida e etc. O grande problema da ansiedade é quando ela começa a fazer mal. Então, como eu falei, muitas vezes a ansiedade, ela pode ser transformada em sintomas físicos. O que, por exemplo, se eu estou numa crise de ansiedade, minha frequência cardíaca pode aumentar, minha respiração fica mais rápida, eu posso ter mais insônia e etc. Então, a ansiedade, ela pode ser patológica. E aí, quando eu falo para você que você tem que enfrentar a menopausa de frente, muitas vezes é perceber que eu estou mais ansiosa do que o normal, que tem alguma coisa estranha comigo e procurar ajuda. E aí, quem que vai te ajudar nessa fase? Principalmente buscar ou um terapeuta ou um psiquiatra. Então, é importante conversar com o médico, porque é ele que vai fazer o diagnóstico. Mas quem percebe isso é você. Então, a gente não pode também achar que tudo é da menopausa. Ah, é a menopausa, por isso que eu tô tão cansada, por isso que eu tô tão ansiosa e tô querendo matar 3 pessoas por dia. Não, a gente precisa conhecer a gente, aquilo que eu falei, aceitar o que está acontecendo com a gente, mas procurar ajuda quando a gente achar que é necessário. Tudo bem? Então, é extremamente importante, pensando em ansiedade, em procurar ajuda quando você perceber que ela está
exacerbada. Alguém aí falou que começou a roer a unha e não consegue parar. Isso é uma resposta do organismo à ansiedade. Então tem gente que acaba comendo, tem gente que acaba roendo a unha, tem algumas pessoas que vão inclusive praticar exercício para liberar toda essa ansiedade. Mas é importante você quantificar isso para que isso não fique exagerado. Bom, tem que puxar sardinha para o exercício. Qualquer um dos profissionais que você procurar, ele vai te sugerir a prática regular de exercícios físicos para tentar melhorar essa ansiedade. Tudo bem? Então, que exercícios seriam esses? O que a literatura fala, o que os estudos científicos falam é que o ideal para a ansiedade são exercícios que promovem os sintomas opostos. Então, por exemplo, o que acalmaria a minha frequência cardíaca, minha frequência respiratória, deixaria a minha cabeça mais tranquila? São exercícios de alongamento, exercícios de relaxamento, muitas vezes a meditação. Então, exercícios que acalmem o seu corpo. Existe dentro do nosso funcionamento aí, a gente tem o sistema nervoso central, que são os nervos que acabam controlando o nosso cérebro. Mas na periferia, né, no restante do nosso organismo e controlando nossos órgãos, a gente tem um sistema que é chamado sistema nervoso simpático, que é um sistema que é ativado no estágio de alerta. O sistema nervoso simpático estando ativado, a minha frequência cardíaca fica mais alta, a minha pressão fica mais alta, a minha respiração fica mais ofegante. Então, o ideal nessa fase, se eu estou ansiosa, é procurar atividades físicas que vão me acalmar e me ajudar a relaxar. Existem várias ervas, a Josefina e plantas medicinais, ela tem muitas dicas e ela acabou de falar de erva cidreira, chás que podem te ajudar a te acalmar. E, claro, meninas, sempre pensando no exercício que você também goste. O exercício ele tem que ser prazeroso. Não adianta você fazer um exercício que te deixe mais ansiosa. A ideia do exercício é que você não pense em nada, você foque naquilo que você está fazendo para você tentar aí diminuir esse estado de ansiedade. E aí, como eu falei, a ansiedade pela literatura é um estado desconhecido, são situações que geram esse medo interno. E aí não tem período mais difícil da vida do que esse que você está passando. Então o climatério por si só é um período de muitas mudanças que por si só já causam ansiedade. Então muitas vezes, estou vendo vocês aí se queixarem, muitas vezes a gente fala da questão da insônia na menopausa. Mas às vezes o que está atrapalhando o seu sono é a própria ansiedade. Então você vai dormir, você vai tentar dormir pensando em tudo que está acontecendo, em todas as mudanças da sua vida. Muitas vezes é a incompreensão do companheiro, da companheira. Muitas vezes é a incompreensão dos filhos. Muitas vezes é a saída do filho de casa, né? É muito comum nessa faixa etária aí, dos 40 a 50 anos, a saída dos filhos para a faculdade. E aí a gente sabe que tem até um nome, isso é a síndrome do ninho vazio. Isso gera uma ansiedade em nós mulheres. Então, a recomendação, se você sentir que você está muito ansiosa, busque ajuda de terapia, busque ajuda de psiquiatra se for necessário, e a prática de exercícios que te acalmem, relaxamento, alongamento e tudo isso. Tudo bem? Então, a ansiedade ela pode ser tratada. Muitas vezes a ansiedade ela está junto com a depressão, que é o que eu vou falar na sequência. Tudo bem? Então, tô vendo várias queixas aí de vocês. Falta de libido me deixa chateada. Eu posso estar com ansiedade, que for, nada abala meu sono, que ótimo, vou fazer isso mesmo. Essa é a ideia, dar dicas aqui para você melhorar a sua qualidade de vida, e guardem aí as perguntas específicas para o final. Tem bastante gente perguntando da questão da reposição hormonal. Então, até antes de eu falar da depressão, vou falar um pouquinho da reposição com relação ao cansaço e à ansiedade.
De fato, existem alguns estudos que mostram que a reposição hormonal ela pode aliviar esses sintomas, como humor, tem alguém falando aí que é mega mal-humorada. Então, a terapia de reposição hormonal, ela tem essa tendência a melhorar o humor, melhorar essa sensação de cansaço, ansiedade e depressão também. Mas a gente sabe que nem todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal. Então, se você não é dessas mulheres que pode fazer a reposição hormonal, ou se você não quer fazer a reposição hormonal por sua opção, isso não é um bicho de 7 cabeças. Existem outras formas para você tentar driblar e ajustar esses sintomas. Ainda falando um pouquinho do cansaço, o que também a gente não pode negligenciar é a questão que, com o envelhecimento, outras glândulas endócrinas também vão se degradando, vamos dizer assim. E uma glândula que sente muito é a tireoide. Então, é muito importante, eu falo que assim, o seu médico ele tem que ser o seu melhor amigo nessa fase, porque é muito importante que você verifique não só os hormônios sexuais, né, como estrogênio, progesterona, mas também os hormônios da tireoide. Então, muitas vezes esse cansaço demasiado, esse sono durante o dia, e pode estar relacionado a alguma alteração na tireoide. E para isso o endócrino médico pode te ajudar, tudo bem? Descartando qualquer causa hormonal, se for só uma questão da diminuição do estrogênio mesmo, não tem jeito, não tem desculpa. A maneira que a gente tem é correr atrás aí de terapia, chá, florais e a prática de exercício físico. Tudo bem? Beleza! E aí vamos falar um pouquinho desse desânimo que pode levar à depressão. Então o desânimo, ele é natural, às vezes inclusive quando a gente fala de exercício, nossa, tá frio, tá chovendo pra caramba, não quero fazer exercício. Eu também sinto isso de vez em quando. Então, até um certo ponto, o desânimo, ele faz parte da nossa vida como mulher, como ser humano. O que eu tenho que perceber é quando ele está exagerado. Então, se eu estou me sentindo muito desanimada a ponto de não ter vontade de realizar as tarefas do dia a dia, essa é uma classificação de depressão. Então, se você está sentindo que está muito desanimada, que você não tem ânimo, você não sente prazer pelas coisas, você não sente prazer pela vida, é muito importante que você busque a ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra. Porque, como eu falei, parte dessa depressão pode ser fisiológica. Então, existem vários estudos que mostram que até 10% das mulheres na perimenopausa, um pouco antes da menopausa e depois da menopausa, sofrem ou vão sofrer de depressão. Então, o que acontece é que essas oscilações hormonais, elas acabam interferindo muito nessa questão da depressão. Então, a depressão é um transtorno que muitas vezes ela é medida por essa falta de ânimo e falta de vontade e prazer de realizar as coisas. Existe um processo químico que acontece na depressão. Então, para a gente estar aqui, sorridente, alegre, a gente tem neurotransmissores, são substâncias químicas no nosso cérebro que favorecem esse nosso ânimo. Só que quando a gente tem essas alterações nessas substâncias químicas, a gente entra na depressão e para isso, na grande maioria das vezes, a gente precisa de tratamento medicamentoso. Então, por isso que eu tô falando para você, não negligencie os seus sintomas de falta de ânimo. Converse com o seu médico, porque muitas vezes isso pode ser fisiológico, tá? Vou responder essas perguntas no final, tá, pessoal? Por enquanto eu vou tentar focar aqui na minha linha de raciocínio, ansiedade e depressão. Então, a depressão, ela é um transtorno químico que precisa ser tratado muitas vezes com medicamento, mas existem várias outras estratégias que podem ajudar. Uma estratégia muito eficaz que qualquer profissional da área de saúde vai te indicar é a questão dos exercícios físicos. Então, todas essas queixas que vocês estão colocando aí, elas estão extremamente relacionadas à depressão. Então, pelo fato
de muitas vezes a gente sentir calor, muitas vezes a gente sentir insônia, muitas vezes a gente sentir desânimo. Isso acaba nos levando para a depressão. E por isso que a gente precisa de um exercício que você goste de fazer. Então existem vários estudos que mostram que o exercício aeróbio, caminhada, corrida, natação, são extremamente recomendáveis para esse aumento aí no nível de dopamina, serotonina, que são esses neurotransmissores aí que a gente sente falta. Mas também existem vários estudos que mostram que o exercício resistido e que o exercício resistido associado ao exercício aeróbio também é uma boa opção. Então, estou vendo aí muita gente falando de pilates, é um ótimo exercício resistido, a musculação, o funcional. Então, você pode fazer só o aeróbio, que ele já vai te ajudar. Você pode fazer só o resistido, mas também você pode fazer a combinação desses exercícios que também podem te ajudar. O que é importante? É importante um exercício que você goste de realizar. E como eu falei, quando eu estava falando de cansaço, é importante que esse exercício ele tenha um significado para você. É importante você tirar as ideias antigas que você tinha de exercício. É muito importante que a gente entenda que tudo mudou na nossa vida. Então, como eu falei no começo, a aceitação que esse é um período da vida é extremamente importante. Então, quando eu aceito, quando eu me aceito, eu estou envelhecendo, isso já melhora muito a maneira que eu enxergo as coisas. E o exercício também. Então, se você tem uma lembrança de um exercício que não era tão bom, um exercício que não era apropriado para você, é importante que você busque e ressignifique isso para que você busque exercícios que de fato vão te ajudar. Tudo bem? Então, o que é importante na questão do exercício? Existem estudos que mostram que o exercício leve a moderado é extremamente eficaz. Então, para melhorar essa questão da dopamina, da serotonina, essa questão dos neurotransmissores, é extremamente importante que você faça exercício leve a moderado. Mas, se você já é treinada, existem alguns estudos mais recentes que mostram que o exercício intenso, ele também é eficaz no combate à depressão. Mas, então, se você for buscar um exercício e não for condicionada, tente fazer um exercício leve a moderado, vai te ajudar. E se você já for treinada, se você já treina, já faz suas coisas, para a depressão você também pode fazer um exercício intenso. Que tipo de exercício? O exercício que você encontrar que você goste de fazer. Nem todos os profissionais estão preparados para lidar com a mulher na menopausa. Então, tente buscar um profissional que entenda esse processo que você está passando, que entenda que a menopausa não é uma doença e que de fato vai te ajudar a atravessar aí esse período da vida que é o climatério. Tudo bem? Outros aspectos extremamente falados na literatura com relação aos exercícios físicos. O exercício, para quem está ansiosa, para quem está depressiva, ele ajuda muito nessa questão social. Então, muitas vezes, ao ir a um local, praticar exercício, você conhece outras pessoas, você conversa com outras pessoas, você interage com mulheres que estão atravessando essa fase assim como você. Então, busque grupos de pessoas que se encontram na mesma fase que você, para que você troque experiência, para que você faça um exercício que te traga prazer. Então, esse aspecto social é extremamente importante do exercício. É muito importante a questão da serotonina, como eu falei, desses neurotransmissores. Então, o exercício bem orientado, ele é muito importante para garantir aí os neurotransmissores. O exercício ajuda muito no sono. Então, se você está atravessando aí esse período da menopausa sem dormir, outro dia eu vi um post no Instagram perfeito, umas moças que eu sigo lá dos Estados Unidos sobre menopausa, e ela falou assim, tem como em 3 horas eu dormir 8 horas?
Porque é bem isso, muitas vezes nosso tempo para dormir é curto e a gente não consegue. Então a gente quer em 3 horas conseguir descansar de fato. Mas o exercício é extremamente eficaz para melhorar a insônia, que é muito frequente no climatério. Então, busque exercícios, tente não fazer exercício muito próximo do seu horário de dormir, porque isso vai te ajudar bastante. Meninas, eu tô vendo aí os seus comentários e eu vou tentar responder aos poucos. Tô vendo, estão falando de dores, calor. Aguenta firme aí que eu já entro nesse assunto, tá? Por enquanto eu só vou terminar aqui a questão dos exercícios físicos. Outra coisa muito importante do exercício é você encarar ele como um momento seu. Então o exercício, outro dia eu fiz um vídeo para uma colega que é psicóloga, depois eu vou disponibilizar esse vídeo. O exercício também ele é um momento de autoconhecimento. Então usa o exercício para ser um momento seu, um momento que você se encontra, que você se percebe, que você entende o que está acontecendo no seu organismo. Então, o exercício ele tem essa função. E na hora do exercício é não pensar em nada. O exercício ele tem essa característica de, no momento da prática, fazer com que você desligue dos pensamentos ruins, muito característicos nessa fase de ansiedade e depressão, e ele te conecta com pensamentos mais elevados, pensamentos bons, ou pelo menos te desconecta daqueles pensamentos ruins. Então, pense no exercício como uma estratégia para aliviar aí a depressão e a ansiedade. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu ver o que tem de dúvidas aqui. Muita gente falando da insônia. Realmente, na primeira live que eu fiz, eu falei bastante sobre os sintomas e eu falei sobre a insônia, e todas as lives eu venho falando sobre insônia. Então, ou é o calorão que acorda, ou é insônia propriamente dita. Então existem várias estratégias de chá, de florais para te ajudar a dormir melhor, e eu aqui como professora de educação física não posso deixar de recomendar a prática de exercício físico para melhorar a insônia. Tudo bem? Os calores, muita gente aí falando do calor, muitas vezes é o calor que leva ao desconforto e à insônia. Meninas, independente do sintoma, tá? O exercício, as mulheres que treinam, elas têm menos sintomas. E aqui tem muitas mulheres que já treinam, mas eu vou falar pra você que se você não treinasse, ia ser muito pior. Então, só pra gente fazer um apanhado de tudo. A amora, alguém tá perguntando assim, a amora ela ajuda bastante na questão do calor, ela é extremamente recomendada pro calor, tá? Então, só pra gente fazer um apanhado de tudo. Nesse período do climatério, são vários os fatores, é um ciclo. Então, se você não dorme bem, aí você acorda à noite, você percebe o calor, no outro dia você está mais cansada, no outro dia você está de mais mau humor, no outro dia você está mais irritada, e isso te leva a vários processos psicológicos. Então, a ideia é que você encontre aquilo que mais te faz mal, que mais está prejudicando a sua qualidade de vida e que você consiga driblar isso daí, tá? Então o cansaço, muitas vezes, ele é uma resposta do seu organismo a tudo isso que você vem passando. A ansiedade, muitas vezes, é essa falta de administração, de entendimento desse período da vida que você está passando. Então, eu mesma falei que eu fico ansiosa aqui antes da live. Até um certo ponto, a ansiedade é legal, mas tem um ponto que a sociedade impõe pra gente uma maneira de viver que muitas vezes nos torna a gente ansiosa. Então, aqui mesmo no Instagram, às vezes a gente abre o Instagram e aí a gente vê todas aquelas mulheres lindas e perfeitas, e isso gera uma ansiedade, gera uma vontade, um questionamento de por que eu não sou assim, por que eu tô tão cansada, por que eu não sou tão feliz, por que minha família não é tão doriana assim. Então, é muito da gente saber administrar tudo isso e a gente tentar equilibrar todas essas sensações, todos esses sentimentos, para a gente conseguir ultrapassar essa fase. E é por isso que eu tô aqui.
Então, a ideia é ajudar você a ultrapassar essa fase aí de uma maneira real, com conhecimento científico, porque a gente vê muita coisa no Instagram, a gente vê muita coisa na internet que não é real, que não é científica, que não é fidedigna. Então, essa é a ideia. Eu sempre coloco isso nos meus posts, que o conhecimento é poder. E aí, hoje, falando de ansiedade, de depressão, eu vou te falar que o autoconhecimento é poder. Então, quando você percebe aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem, é um passo para você ir para frente. Então, tem alguém aí, a Souza, falou: eu tenho muitos pensamentos negativos, tem gente que fala assim: não, eu sou muito ansiosa porque eu não tenho o corpo que eu gostaria, eu estou depressiva porque eu engordei na menopausa, eu estou depressiva porque o meu marido não compreende a fase que eu estou passando. Então, primeiro de tudo, é você compreender, você entender o que você está passando e principalmente buscar ferramentas para melhorar isso daí. Então, é extremamente importante que você corra atrás dessas ferramentas aí para te ajudar a melhorar sua qualidade de vida, diminuir essa ansiedade, melhorar aí seu sono, ansiedade, depressão e tudo isso. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos às perguntas. Já falei bastante. Vamos lá. Tem muito preconceito. A mulher que entra na menopausa, já sai os comentários que está ficando velha, que é o ciclo de vida. Exatamente isso. Então, nós, no Brasil mesmo, é uma sociedade que cobra muito. A gente tem que estar linda, não pode ter um fiozinho de cabelo branco, não pode ter uma ruga, a barriga tem que estar chapada a vida inteira. E entrou na menopausa, pelo fato de não poder mais ter filho, muita gente associa isso com a improdutividade. Como fala isso? Improdutividade. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para muitas mulheres, esse momento é o momento de empoderar-se, de entender. É o momento que você já pode ser você. Então, não se preocupe com o que a sociedade está pensando. Sociedade hipócrita, exatamente isso. O que é o mais importante é a gente estar bem com a gente mesma e ser feliz. Então, lembrando que é só um período. A menopausa é um período da vida. Bom, vamos lá. Tenho 48 anos, é normal estar na menopausa? Sim. O período do climatério, ele vai a partir dos 45 até os 55 anos. Então, essa faixa etária é normal. O que não é normal é abaixo de 40 anos, tá? A Maria Aparecida aqui tá falando: nós somos muito cobradas. De fato, somos muito cobradas e eu também me sinto assim. Então, nós mulheres, a gente sempre tem que estar perfeito em tudo. E esse é um momento de ressignificar mesmo, de entender o seu papel como mãe, como mulher, tudo que você já fez pelas pessoas, e talvez seja o momento da vida de você pensar em você. Talvez seja o momento de sentir essa vontade de introspecção, sentir essa vontade de reflexão, exatamente para a gente dar esse passo e se livrar desses estigmas aí que a gente carrega a vida inteira. O que fazer com o desânimo? Tenta buscar estratégias de exercício que você vai acabar se animando, você vai acabar correndo atrás aí do prejuízo. Geralmente o exercício, imediatamente após terminar o exercício, a gente já tem uma sensação de bem-estar. Tem alguém falando aí, passou já, mas eu li, eu estou me sentindo muito feia. Esse é um questionamento muito grande na menopausa, porque muda, nosso corpo muda, nossa pele muda, o cabelo muda, a barriga aumenta, o bumbum cai. Então, primeiro, busca alternativas de exercício para que você se sinta bem com você mesmo. Eu ainda não falei disso, mas o exercício, além de tudo, melhora a estética. Então, mesmo que a gente não pense no exercício agora como para estética, a gente está pensando no exercício para te aliviar os sintomas aí da menopausa, definitivamente o exercício vai, como consequência, melhorar a sua estética. Então, mais uma razão aí para você fazer exercício.
Pago academia e não vou por desânimo. É o que acontece com a grande maioria das pessoas. Na verdade, paga os primeiros meses e depois para de ir, mas tenta buscar força, essa academia ou alguma outra estratégia de exercício bem direcionado, de exercício para você, para sua faixa etária, para que você consiga aí melhorar sua qualidade de vida. A pele fica estranha, sim, tenho 48 anos e menstruo todo mês, que ótimo, muito bom, quanto mais tempo menstruar, melhor, essa é a minha opinião, a nossa opinião aqui. Bom, vamos lá, vou tentar ver alguma outra. Quanto tempo dura o climatério? Falei bastante disso na primeira live, mas é muito variável de mulher para mulher, em média 5 anos antes, 5 anos depois da última menstruação, tá? Mulher não tem prazo de validade, mulher é que nem vinho, quanto mais envelhecido melhor, não entra nessa, não, a gente tem que aproveitar o que é bom de cada fase, por favor. Bom, vamos lá, tem bastante gente falando de libido, vou falar da libido no final, ó, libido, barriga grande, bora treinar, diminuir essa barriga, diminuir aí as doenças relacionadas ao aumento de peso, então vamos cuidar disso, que a gente vai se sentir bem melhor. Vamos lá, faço academia todos os dias, muito bom. Minha nutri pediu para fazer musculação, pois estou com o peso certo, mas para ganhar massa muscular. Exatamente isso, eu falei sobre isso na live de metabolismo, se não me engano foi a live número 2, e nessa fase a gente tende a perder massa muscular, a gente tende a perder massa óssea, e por isso é extremamente importante os exercícios direcionados para tal. Bom, 52 anos menstruando, ótimo, aproveite. Eu falei já da Amora e principalmente na minha primeira live eu falei bastante sobre os sintomas. Vamos lá, alguma pergunta sobre exercício? Vamos lá. Sandra, você chegou agora, seja bem-vinda, mas essa live vai ficar aqui online por 24 horas e depois ela vai pro meu YouTube. O YouTube é Menopausa Fit Oficial, tá? Então vocês vão poder assistir lá. Bom, alguém tá perguntando de vitamina D. A vitamina D para a questão dos ossos é extremamente importante. Não necessariamente todas as mulheres precisam repor a vitamina D. O sol é uma ótima fonte de vitamina D. O que a gente não pode é sair no sol inteira com filtro solar. A gente precisa pegar sol na maior parte do corpo aí para garantir a nossa dose de vitamina D, desculpa. Bom, com relação à menstruação, muita gente falando de menstruação, é muito particular de mulher para mulher, então tem mulheres que menstruam até mais tarde, ótimo, enquanto você está menstruando, seus ovários estão funcionando, tá? Então, muito bom. Bastante perguntas sobre Pilates e aí eu vou falar do Pilates e depois vou escolher mais uma pergunta que já são quase 9 horas, o tempo voa e já a gente precisa encerrar. Então, ó, o Pilates é uma ótima estratégia para melhorar o alongamento, fortalecimento, melhora de depressão, ansiedade, todos esses sintomas que eu falei hoje. Então, busque bom profissional de Pilates aí que vai te ajudar bastante. Tudo bem? Vamos lá? Cabelo caindo. Vamos lá. Adorava. Tem muita mulher que fala assim: eu odiava menstruar e agora que eu parei de menstruar eu sinto falta. Eu queria tanto minha menstruação de volta. Realmente, né? A gente briga a vida inteira aí por conta da menstruação e aí quando para que vem os problemas. Mas ó, tô vendo vários dos comentários de vocês, muita gente entrando depois, então vou fazer um apanhado aí de tudo. A live de hoje eu falei sobre a questão do cansaço, ansiedade e depressão na menopausa. Não negligencie esses sintomas, tudo bem? Então é muito importante procurar ajuda se você perceber que tá mais do que o normal aí o seu cansaço. Outra coisa, eu fiz 3 outras lives antes de hoje. Na semana que vem, já estou adiantando que a semana que vem eu vou falar especificamente sobre libido.
tá? Como melhorar a libido e que exercício, a gente vai falar especificamente sobre libido, que eu sei que é uma grande dúvida de vocês, então não percam a live da semana que vem aqui no meu Insta às 20h15. Mas eu já falei na minha primeira live sobre todos os sintomas, calor, insônia, então volta lá na minha primeira live e tente assisti-la. Eu já falei sobre a questão de metabolismo na menopausa, por que a gente perde massa magra, por que a gente ganha gordura, então tá lá na segunda live. A live da semana passada eu falei sobre dores, então eu vi aí muita gente perguntando de dor na perna, dor nos pés, então tem uma live específica sobre dores e hoje eu falei sobre um pouquinho de ansiedade e depressão. O que eu faço todas quintas-feiras pela manhã e todos os domingos, vocês vão ver novos posts. Então eu sempre coloco conteúdo nos posts. Então tem gente aí perguntando de cabelo, pele seca, mesmo libido. Tudo isso eu já fiz posts. Então volta lá pelo tema, pela foto lá, o que está escrito na foto. Tem muita informação já sobre tudo isso. Então, se eu não falei aqui especificamente, então volta lá nos posts. As lives, elas estão no meu YouTube, que é Menopausa Fit Oficial, tudo junto, minúsculo. Existe um linkzinho lá que é playlist. Então, para quem é inscrita, entra na playlist que vocês vão achar as lives, e essa aqui vai para o destaques agora essa semana e na semana que vem ela já vai pro playlist. Então tenta encontrar. Se você tiver com dificuldade de encontrar o meu canal no YouTube, aqui na bio do meu Instagram tem o link para o meu canal do YouTube. Então é só você clicar lá que você vai encontrar. E nas primeiras lives eu fiz alongamento no final. E por conta do tempo, eu sei que o seu tempo é super corrido, então a ideia é a gente passar as informações úteis o mais rápido possível para você entender de uma maneira didática. Então existe um vídeo de alongamentos que eu fiz para você, tá no meu Instagram. Então acessa lá o vídeo, é uma sequência de alongamentos que você pode assistir e tentar fazer aí pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Você já vai sentir muita melhora nas dores, melhora no cansaço, então tenta acompanhar lá os exercícios de alongamento. Tudo bem? Eu agradeço muito a sua presença aqui. A ideia do Menopausa Fit é essa, ajudar o maior número de mulheres. Então, indiquem para as amigas, participem aqui da live, mandem suas dúvidas, eu respondo tudo o que eu posso. E o meu canal do YouTube também está lá disponível. Então eu agradeço muito a sua presença, vou tentar olhar aí os comentários e eu aguardo você na próxima semana, às 8h15, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre libido e contem comigo para o que vocês precisarem. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tiver sobre essa fase que você está atravessando, melhor você vai atravessá-la. Então, eu tô aqui para contribuir para o que puder para melhorar aí sua qualidade de vida. Tudo bem? Grande beijo, gratidão é minha e pela oportunidade aí de poder te ajudar, tá bom? Até a próxima!